Capítulo 12, Talismã Imortal. Esse mês, quase todos dos discípulos honorários souberam de Wang Lin. Todos eles carregavam olhares arrogantes em seus rostos e falavam mal dele. Wang Lin ignorou eles. Ele sabia que a mente de todos esses discípulos honorários eram torcidas. Antes dele chegar, todos os discípulos honorários estavam no fundo. Eles não tinham lugar nenhum para desafogar sua raiva e frustração. No entanto, agora que ele, que entrou na seita por tentativa de suicídio, estava aqui, eles o viam como alguém até mesmo mais baixo que eles e desafogam por intimidá-lo. Ele riu friamente de si próprio. Ele sabia que não poderia fazer nada. Na seita, o forte sempre estava certo. Alguns dos discípulos honorários estavam aqui por muito tempo e seus corpos eram todos muito resistentes. Alguns tinham até mesmo aprendido alguma técnica imortal. Se ele fosse lutar, ele era obrigado a perder. No entanto, Wang Lin não era um completo molenga. Ele se lembrou dos rostos de todos aqueles discípulos que desprezavam ele e planejou se vingar quando ele se tornar forte o suficiente. Com sua mentalidade, ele agiu como ele fosse cego e surdo e continuou a buscar água cada dia, enquanto secretamente estudava a pérola de pedra. Ele experimentou mergulhar a pérola em vários líquidos. Ele tentou misturar o orvalho e mergulhar a pérola na água nascente, suor e até mesmo sangue. No final, ele descobriu que o orvalho era de longe o melhor. Mas havia diferentes tipos de orvalho. O orvalho que aparece na pérola durante a manhã é o melhor, seguido pelo orvalho que aparece na pérola durante a noite. Se o orvalho fosse coletado em qualquer outro horário, não seria tão eficaz. É melhor quando misturado com água nascente. Sangue e suor eram os poores, eles não tinham quase nenhum efeito. A fim de não atrair qualquer atenção, ele descobriu algumas pequenas cabaças na natureza e cavou elas para manter algum orvalho. Ele não carrega esses cabaças com ele. Ao invés disso, ele esconderia elas separadamente em locais remotos. Ele apenas as levaria quando ele estava buscando água e nunca levaria de volta para a seita. Ele carregava uma cabaça com ele quando ele trabalhava. Sempre que ele ficava cansado, ele tomaria um gole e instantaneamente se sentiria refrescado. Além disso, Wang Lin descobriu um estranho fenômeno. Sempre que o orvalho de noite ou da manhã aparecem na pérola de pedra, parecia que havia muitas gotas de orvalho na pérola de pedra, mas quando coletava elas, ele só podia conseguir quase 1/10 da quantidade. O resto desaparecia. Quanto a esse estranho fenômeno, Wang Lin só podia dizer que o orvalho era absorvido pela pérola. Embora sua explicação era um pouco absurda, ele realmente não podia pensar em outra coisa. Hoje ao anoitecer, Wang Lin encheu os 3 tanques restantes e disse para o discípulo vestido de amarelo enquanto ele estava meditando: Irmão Liu, eu vou fazer uma viagem para casa, então eu não virei amanhã. O jovem Liu abriu seus olhos e olhou para Wang Lin, então bufou. Wang Lin não se importou. Ele aprendeu com Jiagao que um discípulo honorário pode voltar para casa para visitar parentes 3 vezes por ano. Tudo o que ele tinha que fazer era pedir Elder Sun por permissão. Wang Lin se lembrou que o aniversário do seu pai estava chegando. Não importa o que, ele deve voltar. Depois de terminar sua tarefa, ele andou em direção ao Elder no comando dos discípulos honorários. Seita Raio era dividida em 6 academias que eram divididas em 5 subdivisões. Elas eram metal, madeira, água, fogo e terra, cada um com seus próprios discípulos honorários. Todos os discípulos internos e elders viviam no pátio principal. Ele frequentemente passaria por eles quando buscava água. Ele sempre olhou para eles com olhos cheios de inveja. Depois de chegar lá, ele deu uma boa olhada ao redor e então gritou: Discípulo honorário Wang Lin solicita Elder Sun. Um jovem homem vestido de branco casualmente andou para frente. Ele olhou para Wang Lin uma vez e disse orgulhosamente: Você é Wang Lin. Vendo o jovem vestido de branco, o coração de Wang Lin apertou enquanto ele assentiu. Ele já sabia que todos os discípulos da seita Raio eram ranqueados pela cor que eles usavam. Discípulos honorários eram divididos em cinza e amarelo. Os amarelos eram dados o direito de começar a cultivar técnicas imortais. Discípulos internos eram ranqueados baseados em força. De cima para baixo é roxo, preto, branco e vermelho. A boca do jovem de branco contorceu e ele deu um olhar frio ao Wang Lin antes de virar e andar de volta para o pátio. Wang Lin seguiu atrás dele com um rosto inexpressivo. Depois de andar através do pátio por um tempo, ele chegou em uma casa cercada por flores.
O jovem de branco disse preguiçosamente: Professor Sun, um discípulo honorário está aqui para ver você. Depois que ele terminou de falar, ele ficou ao lado. Uma voz áspera veio do jardim: Você pode sair, o discípulo honorário entre. O jovem de branco riu e saiu. Wang Lin estava muito nervoso por dentro. Ele empurrou o portão do jardim. O momento que ele entrou no jardim, ele foi atacado por um aroma de várias medicinas. Ele virou e olhou para o portão, se perguntando por que ele não podia sentir de lá de fora. Uma voz com desgosto veio de um quarto no canto no jardim, dizendo: O que você está fazendo parado aí? Se aprecie e diga seu nome. Wang Lin rapidamente disse: Discípulo Wang Lin está aqui para encontrar o Elder Sun. O aniversário do meu pai é amanhã, esse discípulo deseja voltar para casa para uma visita. A voz ralhou: Você é Wang Lin. Então era você. Uma pessoa treinando para ser uma imortal se importando sobre assuntos mundanos. Em sua vida, você nunca se tornará um imortal. Wang Lin franziu e não podia deixar de dizer: discípulo nem mesmo cultivou qualquer técnica imortal, como discípulo poderia estar no caminho para um imortal. O Elder pausou por um tempo e disse impacientemente: Você tem 3 dias, então retorne rapidamente. Isso é um talismã imortal de 1000 milhas que pode ser usado 2 vezes. Aumentará sua velocidade grandemente. Então, um pedaço de papel maçante amarelo parecendo ordinário flutuou da janela e pousou próximo ao Wang Lin. Wang Lin pegou o talismã imortal. Ele sabia de Jiagao que todos os discípulos que visitam suas casas recebem isso. O objetivo da seita era muito simples: mostrar as técnicas imortais da seita e tesouros para atrair mais jovens para se inscrever. Esse talismã imortal era de fato de muita má qualidade, no entanto, o lado positivo é que era muito fácil de usar. Tudo o que você tinha que fazer era colocar na sua perna, para pessoas normais aumentarem sua velocidade. No entanto, havia muitos discípulos honorários que colecionavam eles porque ouviram que os talismãs podiam ser trocados por outras coisas no mundo exterior. Muitos discípulos usavam a desculpa de voltar para casa apenas para coletar os talismãs. Depois de sair do pátio, Wang Lin voltou para seu quarto. Depois de dizer adeus para Jiagao, ele começou a descer da montanha. Nessa hora, as estrelas estavam brilhando no céu. Wang Lin queria ir para casa amanhã, mas ele não queria usar o talismã e estava com medo que ele perderia o aniversário do seu pai, então ele saiu à noite. Pouco depois que Wang Lin saiu, Elder Sun saiu do seu quarto para coletar algumas ervas, mas foi abruptamente atordoado. Ele olhou para o portão de entrada. Todas as ervas azuis que estava crescendo lá tinham ressecado.